Então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus, e julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Queridos, nesta manhã eu quero trazer uma mensagem embasada no tema Ebenezer, desfrutando do auxílio de Deus. Glória ao nome do Senhor. Nós lemos um texto bastante conhecido, lido, pregado e estudado da palavra de Deus. O livro de 1 Samuel, ele vai conter histórias curiosas e inspiradoras para todo o cristão odierno. Nós entendemos que a palavra Samuel, ela significa aquele que foi ouvido por Deus. E este livro, ele nos narrará boa parte da história, ou de um período da história do povo de Israel. Uma época de transição nos é apresentada. O fim do período dos juízes, líderes carismáticos, agora dará lugar aos períodos dos reis, o reino monárquico ou o reino dinástico. Israel vai sair debaixo de algo que nós conhecemos como teocracia, ou seja, o governo de Deus, e vai passar agora a ser delegado por uma coisa ou por um estilo governamental chamado monarquia, que era justamente o governo do homem. O primeiro livro de Samuel, ele também nos apresentará 3 personagens de extrema importância. O primeiro personagem a ser nos apresentado neste livro é justamente aquele a qual o livro leva o seu nome, Samuel, que foi um profeta, sacerdote e juiz. Ele será levantado por Deus em uma época onde o seu sacerdócio, o sacerdócio do Senhor, estava passando por uma crise espiritual, pois a Bíblia diz que os filhos de Eli, a quem eram responsáveis pela manutenção do culto, pelo recebimento das ofertas e dos sacrifícios que eram feitos no tabernáculo de Deus que estava em Siló, aonde ficava a Arca da Aliança, eles estavam agora vivendo de forma pérfida e falível diante da presença de Deus, a ponto do texto nos apontar estes moços como filhos de Belial. Quando a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles eram filhos de Belial, o termo Belial é o mesmo termo usado pelo apóstolo Paulo
quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, onde Paulo exorta a igreja sobre que não há possibilidade de haver comunhão entre as trevas e a luz. Paulo diz que comunhão pode haver entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. A Bíblia nos aponta este sacerdócio falido. A Bíblia nos aponta esta crise. A Bíblia nos aponta esta problemática. E é dentro desta crise, é dentro desta problemática que Deus levantará Samuel, o profeta. O segundo personagem que vai marcar este primeiro livro, este primeiro relato, é o rei Saul. Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Saul foi uma resposta de Deus à escolha ou ao pedido equivocado do povo. Sim, eu falei que Saul foi uma resposta de Deus ao pedido equivocado de Israel, porque Deus não se equivoca. Nós muitas das vezes nos equivocamos naquilo que pedimos ao Senhor, mas escute, Deus nunca se equivocará naquilo que Ele irá nos responder. O povo pede um rei, o povo pede um governante, o povo pede alguém, aleluia, que estivesse sobre ele. A Bíblia diz que Israel vivia debaixo da teocracia. Escute, a teocracia que era o governo de Deus, ela vai ser demarcada por um período onde Israel vivia entre altos e baixos. O período dos juízes é conhecido como a época negra na história de Israel, porque a Bíblia nos diz que Israel vivia debaixo de uma inconsistência perante Deus. Uma hora o povo estava diante de Deus o adorando, outra hora o povo se afastava do Senhor. Mas contudo, todavia, entretanto, a Bíblia vai dizer que Deus nunca abandonou a nação de Israel, a ponto de que, quando o povo se afastava do Senhor, Deus levantava um juiz dentre o povo, e este juiz era responsável não somente pela proteção de Israel, mas também ele era a ferramenta que Deus usava para trazer o povo de volta à sua presença. Nós temos a exemplo Gideão, nós temos a exemplo a profetisa Débora, nós temos a exemplo Sansão, dentre outros homens e mulheres que Deus havia levantado para fazer com que Israel retornasse à presença dele. Mas a Bíblia diz que agora a nação de Israel, ela não está contente com esta forma de Deus governar. A nação de Israel agora ela está inquieta com o governo de Deus, com a soberania de Deus sobre eles. E eles começam a questionar a Samuel. Por que é que as outras nações tinham reis? Por que é que o sistema governamental das outras nações era diferente do sistema governamental de Israel? O povo chega até Samuel e começa a questioná-lo. Aleluia. Samuel, nós precisamos de um rei. Samuel, nós precisamos de um governante. Samuel, nós precisamos de um líder. E Israel tinha se esquecido que eles já tinham um rei. Israel tinha se esquecido que eles já tinham um governante. Israel tinha se esquecido que ele já tinha alguém que estava sobre a nação. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta manhã para dizer que tem muito crente que está na situação de Israel, está inconformado com o governo de Deus. E eu quero te dizer nesta manhã que não esmoreça o seu coração, porque Deus permanece no governo da sua vida. Samuel, nós queremos um rei, nós queremos um governante. Deus fala para Samuel: não se preocupe, Samuel, eu vou responder o povo, porque o povo não rejeitou você como juiz.
O povo não rejeitou você como sacerdote. O povo não rejeitou você como profeta. O povo me rejeitou. E Deus agora responde. Mas Deus responde o pedido equivocado de Israel. Porque Israel, quando eles pedem para que Deus lhe dessem um rei, e eles saem da monarquia, eles saem da teocracia para a monarquia, Israel dá um passo maior do que a perna. Escute isso. É perigoso quando o crente quer andar por caminhos que Deus não permitiu. Ande pelo caminho da segurança. É melhor sofrer com Jesus do que estar sofrendo sem Ele. Israel pede um rei, e Deus agora vai dar um rei a Israel. Cuidado com aquilo que você tem pedido, porque aquilo que você pediu é exatamente aquilo que você vai receber. A Bíblia diz: não se engane, não se deixe enganar. O homem vai colher aquilo que ele planta. Oh glória! Por último, será nos apresentado a Davi. Davi, que foi o maior rei da história de Israel. É o homem segundo o coração de Deus. Davi é o conserto de Deus ao pedido equivocado da nação. E quando nós adentramos nos primeiros capítulos deste livro, quero correr um pouco nesta introdução, nós vamos ver que Israel, eles perdem uma batalha para os filisteus, ainda relatada no capítulo de número 4. E é nesta batalha onde o próprio Deus já tinha falado para Eli que tinha rejeitado a sua casa por conta do pecado dos seus filhos e da falta de pulso do sacerdote, que a arca da aliança, ela vai ser levada embora. A arca que era o símbolo da presença, a arca que era o símbolo da glória de Deus. A arca era algo tão importante para os judeus, que a Bíblia vai dizer que nesta batalha, na primeira derrota sofrida por Israel, eles vão solicitar a arca, e eles pedem com que a arca seja trazida de Siló para o arraial dos hebreus. Qual foi o problema de Israel? O problema de Israel não foi ter solicitado a arca, o símbolo da presença, porque eles estavam debaixo de uma batalha que eles não podiam vencer. E quando o crente, ele está lutando uma batalha que ele vê que ele não pode vencer, normalmente ele recorre ao Deus que ele serve. Israel não errou, eles recorreram a Deus. Traz a arca. A Bíblia diz que a arca é trazida, e quando a arca chega, há-se uma alegria no arraial, e a alegria, ela é tão grande que o texto vai nos dizer que dava para se escutar o barulho de glória no arraial dos hebreus. O problema que acontece aqui não é a arca ter vindo, não é a arca ter sido solicitada, é quem estava trazendo a arca. A Bíblia diz que a arca é trazida pelos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, e esses moços não tinham responsabilidade e nem caráter para tratar com a presença de Deus. Eu também quero abrir um parênteses aqui e dizer que a presença de Deus não é para quem quer, não é para quem almeja. A presença de Deus é para quem tem responsabilidade e caráter diante dele. Não é qualquer um, não é qualquer uma que pode carregar a arca no ombro. Eles trazem a arca, e a Bíblia diz que agora Israel perde a peleja. Os filhos de Eli são mortos nessa batalha. A arca é levada embora. Eli, quando sabe da notícia que a arca foi levada embora e que os seus filhos tinham morrido, ele cai da cadeira e morre. A Bíblia diz que a nora de Eli, ela, ao saber que um dos seus maridos, o seu cunhado, o seu sogro, tinha morrido e a arca tinha sido indo embora, ela estava em trabalho de parto, e quando ela dá à luz o menino, ela bota o nome do menino de Icabô, que significa foi-se a glória. Não tem mais presença, não tem mais unção. A arca é levada embora, e Israel vai perder toda a referência. E é aqui que Samuel entra em cena, porque já não tem mais culto em Siló, já não tem mais adoração em Siló.
Siló agora está sem a presença. Siló agora perdeu a referência. E a Bíblia diz que Samuel ele se dirige a Ramá, sua terra natal. Note que quando Ana ela traz a Samuel perante o sacerdote Eli, Ana diz: eu estou trazendo esse menino como um pagamento do meu voto. E o texto vai dizer, irmãos, que Samuel ele foi entregue ao serviço na casa de Deus por todos os dias da sua vida. A vida de Samuel era vitalícia dentro da igreja. Se tudo corresse bem, se a arca não tivesse sido tirada de Siló, se os filhos do sacerdote não fossem os moços que eram com caráter deturpado, Samuel não teria saído dali. Mas quando a arca é retirada, Samuel ele agora retorna para Ramá. E a Bíblia vai dizer que em Ramá, Samuel vai construir um altar. E ali Samuel ele vai começar a exercer o seu papel de juiz. E vai começar a julgar a nação de Israel. E ele fazia um circuito anual por 3 cidades. E uma delas era Betel, Gilgal e Mispa. E no final desse circuito, ele voltava sempre para Ramá, porque a casa estava ali. E ali Samuel tinha construído um altar ao Senhor. A Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que a arca, ela passa cerca de 7 meses na terra dos filisteus. Entenda, no mundo antigo, quando 2 nações guerreavam e uma nação ganhava da outra, não era só uma vitória do poder de um exército sobre o outro, não era só uma vitória de uma nação sobre a outra, não. Eles acreditavam que se uma nação ganhasse da outra, era porque o Deus da nação vencedora, ele era maior e mais forte do que o Deus da nação perdedora. E quando Israel perde, os filisteus acreditavam que Dagon tinha vencido o Deus dos hebreus. Os filisteus, cooperador Emerson, acreditavam que os deuses deles, melhor dizendo, porque era uma nação politeísta, eles tinham vencido ao Deus de Israel. E a Bíblia vai dizer que a arca, escute isso, a arca passa 7 meses na terra dos filisteus. Mas a Bíblia diz que os 7 meses que a arca passou na terra dos filisteus, Deus humilhou os deuses pagãos, Deus humilhou os deuses dos filisteus, e Deus fez um mover ali dentro. Sabe o que eu aprendo? É que nem sempre você vai ver Deus trabalhando. Israel olhava e parecia, Emerson, que Deus tinha abandonado a Israel, que Deus tinha deixado a Israel, que Deus tinha largado a Israel. Mas Deus estava trabalhando fora do campo de visão dos israelitas. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus não largou você, Deus não desistiu de você. A prova não define a fidelidade do Deus que você serve, escute isso. Há momentos que nós passamos por dificuldades, por provações, por tristezas, e achamos que Deus nos abandonou. Mas Deus não abandonou a igreja, Deus não abandonou o seu povo, Deus não tinha abandonado a nação de Israel. Deus apenas estava trabalhando fora do campo de visão. Eu quero nessa manhã profetizar sobre a tua vida e dizer que Deus não te deixou, Deus não deixou a tua casa, Deus não deixou os teus negócios, Deus não deixou a tua vida. Ele apenas está trabalhando fora do teu campo de visão. Então espera, aguenta, que no tempo certo você vai ver o trabalhar de Deus ser visível. A arca, após esses 7 meses, ela vai ser devolvida. E ela é devolvida para uma região chamada Bet-Semes. E ali os cidadãos de Bet-Semes, eles acabam cometendo alguns erros na manutenção da arca. Eles acabam olhando para dentro da arca, e o texto vai nos dizer que Deus ele vai ferir
cerca de 70 homens da cidade de Bet-Semes, a ponto de agora a presença de Deus ela estar causando temor dentro de Israel. Ninguém mais queria manusear, ninguém mais queria chegar perto da arca. 70 pessoas tinham morrido por tratar a presença de Deus como qualquer coisa, por não seguir as ordenanças de Deus. E agora eles pegam a arca e eles vão levar a arca para a casa de um homem chamado Eleazar. Eleazar, que era filho de Abinadab. E eles deixam a arca na casa de Eleazar. E a Bíblia diz que Eleazar, ele agora vai ser responsável por guardar a arca. E a arca, ela ficará ali por cerca de 20 anos. 20 anos, Israel temorizado, Israel frustrado. 20 anos de Israel sem querer se aproximar da arca, símbolo da presença de Deus. E a partir daqui, quando a arca é deixada na casa de Eleazar, é a partir daqui que Israel vai começar uma reforma de dentro para fora. O capítulo de número 7, versículo 3 ao 4, o texto diz assim: falou Samuel, escute, a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele somente, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de dentro de si os balins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Note que Samuel propõe uma reforma. Samuel propõe um conserto. E essa reforma ela vai começar de dentro para fora. Samuel ele expressa para o povo a necessidade que nós temos de ser sinceros e coesos diante de Deus. Escute, o coração para o judeu era o centro das emoções e intenções. É onde guardamos os nossos desejos mais ocultos. Glória a Jesus. Aí Samuel olha para o povo e diz assim: se é de todo o vosso coração. Sabe por que Samuel ele coloca o coração em xeque? Porque Israel estava dividindo a adoração e a atenção com outras coisas. Israel uma hora adorava Deus, outra hora adorava Baal, outra hora adorava Astarote. Israel vivia debaixo de uma prostituição espiritual, o termo é este. E Samuel olha para o povo e diz: escute, se é de todo o vosso coração, se as suas intenções, se os seus sentimentos estão realmente voltados para Deus, se vocês querem realmente a presença de Deus de volta, se vocês querem a glória de Deus de volta, se vocês querem a unção do Deus de volta, preparai o coração diante da presença do Senhor e servi a Ele somente. Eu quero abrir um parênteses essa manhã e dizer que Deus ele não te divide com ninguém. Deus ele não vai te dividir com nada, com nenhuma situação. O nosso coração precisa estar diante da presença de Deus. Precisamos estar com o nosso coração em Deus. Ele nos quer governar por completo. E assim, uma dificuldade de interpretação nos nossos dias é que se banalizou a palavra coração. Tem gente que prega que Deus só quer o coração, dando um subterfúgio que Deus não liga para o corpo, que Deus não liga para o que eu faço com o meu corpo, para como eu me visto, mas não é isso. Quando a Bíblia diz que Deus quer o coração do homem, quando o texto diz que nós devemos preparar o coração a Deus, o texto está dizendo: todos os meus sentimentos têm que estar voltados para o Deus que eu sirvo. O apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus que está no céu.
prepara o coração para mim. Deus está dizendo, se relacione comigo de uma forma sincera. Ô irmão, não é pecado não dizer que está fraco. Não é pecado não dizer que quer parar. Não. Não é pecado chegarmos de Deus e sermos sinceros. Senhor, não estou aguentando mais. Porque quando você larga, quando você diz que não tem mais força, é aí que a Bíblia diz que você está sendo forte. Porque Deus vem sobre a tua vida trazendo bálsamo, trazendo conforto e dizendo, não se preocupe, você é fraco, mas a minha força, o meu poder vai se aperfeiçoar em você. Eu quero dizer para crente que está nessa live, que está se sentindo fraco, o Senhor é a tua força. Não pare, não desista, não retroceda. Prepara o coração para Deus. Prepara o coração para aquilo que Deus vai fazer. Deus vai começar a entrar na tua casa. A cara soribicovadai. Deus vai começar a entrar dentro dos teus negócios. Deus vai começar a entrar na tua vida. Deus vai começar a trabalhar na tua chamada. E até quem não acreditava vai ter que dar glória a Deus por aquilo que Ele vai fazer. Porque quando nós preparamos um coração, quando nós se entregamos a Ele, Deus faz. Quem aqui não lembra de quando Samuel foi à casa de Jessé, pai de Davi, capítulo 16, a partir do versículo 6. E quando Samuel chega lá, escute, eu acho isso lindo. Ele se impressiona a ponto de dizer o seguinte: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel chega na casa de Jessé, debaixo de uma ordenança. Deus diz, olha, vai até lá, enche o teu chifre de azeite, vai, porque lá dentro eu tenho me provido de um rei. Só que Deus não especifica, Kennedy, quem era o rei. Ele mandou apenas Samuel ir. Quando Samuel chega, ele olha para Eliabe e diz, certamente está aí o rei de Israel. Ou seja, Samuel estava dizendo, eu não tenho dúvidas. Irmão, Samuel era homem de Deus. Samuel era profeta, respeitado. Um homem desse, para dizer que não tem dúvida de algo, ele precisa estar com muita certeza. E ele diz, está aí o rei, está aí ungido. Quem sabe Samuel pegou o vaso e disse, vem cá que é tu. Aí a Bíblia diz que Deus vai e diz, Samuel, profeta, não se atenha à aparência, não se atenha ao exterior. Quem sabe Samuel diz, Deus, por quê? Aí Deus diz, porque eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo como o homem vê, eu não enxergo como o homem enxerga. O homem enxerga aquilo que está por fora. O homem enxerga o interior. O homem enxerga o estereótipo. O homem enxerga a aparência. Aí Deus olha e diz, mas eu não, Samuel. Eu enxergo o que está por dentro. Eu enxergo o coração. Escute, eu anotei isso aqui, eu preciso falar. Deus não trabalha com quem parece. Ele trabalha com quem é. Deus não trabalha com quem aparenta, aleluia. Ele trabalha com quem tem. A mudança vai começar de dentro para fora. Sabe por quê? Escute, você precisa ouvir isso aqui. Porque Deus antes de te usar, Ele vai moldar você. Ele vai colocar você nos conformes. Ele vai colocar você na moldura. Oh glória. Deus está dizendo, eu vou te usar. Mas nessa manhã eu estou usando meu filho para dizer, é tempo de se moldar na minha presença. Espere, aleluia. Às vezes nós se agoniamos, nós ficamos agoniados para que Deus nos use. E Deus está só nos preparando, porque o que Ele tem é grande, mas Ele vai trabalhar no tempo certo. Aí depois que o povo tira de dentro o que não prestava, o que não agradava a Deus, Samuel ordena que todo o povo seja reunido em Mispa. Mispa é a elevação de Deus para o povo. A palavra Mispa significa torre de vigia, local elevado, onde se pode enxergar ao longe e com boa abertura de visão. Deus congrega o povo em Mispa, à véspera de uma batalha. O povo, irmão,
estava sem confiança porque já tinha perdido, a arca já tinha sido levada. O sacerdote tinha morrido. O Deus dos filisteus aparentemente tinha vencido. E eu sempre digo que tem coisas que parecem ser, mas não é. Parecia que Israel tinha perdido, mas Israel não tinha perdido. E nem o Deus de Israel tinha perdido. E o povo é congregado em Mispa. E a Bíblia diz que os filisteus partem para Mispa. E quando Israel sabe que os filisteus estão vindo, olha a desconfiança do povo. Porque, ô Emiliano, tem vezes que a gente passou por tanta prova que a gente já fica esperando a próxima. Sabe quando o crente está numa prova e ele sai daquela prova, vai para outra, e alguém diz, irmão, glória a Deus, tu saiu da prova, e ele diz, irmão, mas eu já estou esperando. Eu já estou esperando a outra vir. Porque é tanta prova que você se acostuma. Aí Israel fez o concerto, tirou, se limpou, se consagrou, preparou o coração para Deus. Quando se congrega em Mispa, local de visão privilegiada, torre de vigia, local de visão aberta. Alguns historiadores dizem que a cidade de Mispa ela tinha uma geografia estratégica para batalhas. Ou seja, quando você estava em Mispa, você conseguia enxergar de longe o inimigo vindo para batalhar. Essa foi a grande solução, mas também foi o grande problema, Emerson. Porque o povo em Mispa via. Aí o povo em Mispa vê os filisteus vindo. Aí vem na lembrança de Israel todas as derrotas. Aí o povo corre até Samuel e diz, ora a Deus por nós. Porque nós vamos morrer. Porque nós vamos ser derrotados. E a Bíblia vai dizer que Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava, versículo 9, sacrificou em holocausto ao Senhor e clamou ao Senhor, Samuel, por Israel. E o Senhor respondeu a Samuel. Não foi nem Samuel que falou, foi Deus que respondeu ao clamor. E enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Sabe o que foi isso aqui? Israel, Emerson, não levantou um dedo, não pegou em uma espada. Deus colocou Israel em Mispa e disse, aqui não é lugar de batalhar, aqui não é lugar de pelejar, aqui é lugar de ver. Você acredita que Deus vai te colocar num local de visão? Você não vai precisar batalhar, você não vai precisar pegar na espada, você apenas vai ver. E a Bíblia diz, e Deus aterrou os filisteus. Israel não batalhou, Israel apenas viu o que Deus estava fazendo. E há momentos que nós não precisamos batalhar, nós não precisamos falar, nós não precisamos se precipitar, nós não precisamos nos levantar, nós apenas precisamos ver. E Deus dos céus se levanta. Já disse em um momento de prova, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Samuel viu, e eu já estou partindo para a conclusão. Israel viu perdão. E agora acontece uma coisa curiosa. Porque depois da vitória, Kennedy, a Bíblia diz que Samuel imediatamente ele vai, ele pega uma pedra e ele coloca esta pedra em uma posição estratégica. Ele coloca esta pedra entre Mispa e Sem. E enquanto Mispa era torre de vigia, era local elevado, era local de visão privilegiada, Sem significa dente. E alguns historiadores vão dizer que Sem era uma grande rocha em formato de um dente que se dava para ver de muito longe, era uma rocha muito grande. Aí após a vitória de Israel, Samuel pega uma pedra e coloca entre Mispa, lugar de visão, e entre Sem,
lugar de dureza. Isso daqui era um costume de todo hebreu quando tinha uma grande experiência com Deus. Ou ele levantava um altar, ou ele levantava um monumento. Para quê, pregador? Para que sempre que ele passasse por ali, eles se lembrassem da experiência que eles tinham tido com Deus. Aí Samuel está colocando uma pedra, e a Bíblia diz que ele coloca o nome desta pedra por Ebenezer. Ebenezer, que significa pedra de auxílio. E Samuel olha e diz: até aqui tem nos ajudado o Senhor. Oh glória. Arabagassorebe kovadai. Mispa traz visão, Sem traz dureza, e Ebenezer traz auxílio. Deus coloca uma pedra de auxílio entre Mispa e Sem. O tema da mensagem é Ebenezer, desfrutando do auxílio de Deus. Aí você está olhando e está dizendo: pregador, eu não estou entendendo muito não, qual é a aplicação disso aí? Sabe quem é o nosso Ebenezer? Jesus Cristo. Mispa era onde o povo de Israel estava congregado, a igreja. Oh glória. Sem era um local de dureza, o mundo. E Ebenezer Jesus. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 20. Paulo escreveu dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Sabe por que você não para? Não é porque você é bom, não é porque você é muito crente, não é porque você é muito cheio do poder, é porque Deus te colocou em Mispa. E quando você olha para o mundo, quando você olha para o local de dureza, quando você olha para o local de insensibilidade, entre Mispa e Sem está Ebenezer, a pedra de auxílio. Samuel coloca Ebenezer na posição estratégica, para que no momento que Israel pensasse, para que no momento que Israel cogitasse se afastar de Deus, ele olhasse para Ebenezer e soubesse que Deus era o auxílio do povo. Eu vim nesta manhã para te dizer que você não parou, porque Jesus continua sendo o auxílio da sua vida, o auxílio da sua casa, o auxílio da sua família, o auxílio do seu ministério. Jesus é o auxílio da igreja. O diabo, quando olha para a igreja, ele não vê um ajuntamento de pessoas, ele vê um corpo, e a Bíblia diz que o cabeça deste corpo é Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse para Pedro: Pedro, pois uma coisa eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele próprio, eu irei edificar uma igreja poderosa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando o diabo olha para a igreja, ele não vê o pregador Emerson, ele não vê o pregador Edson, não. Quando ele olha para a igreja, ele vê a nossa bandeira, e a nossa bandeira é Jesus Cristo. Deus é o meu auxílio. Sabe por que você está de pé? Por causa dele. Eu quero profetizar nessa manhã, porque teve crente que entrou na live pensando em desistir, e Deus está dizendo: vai não, eu sou o seu auxílio nessa manhã. Pregador, eu não sou crente, e é para você também. Deus está dizendo: eu quero ser o seu auxílio, eu quero entrar sobre a sua vida, eu quero mudar a sua história. E Deus muda a história do homem, irmão, é da água para o vinho. Deus pega quem é sujo e faz ele ser santo. Deuteronômio capítulo de número 2, versículo de número 7, a Bíblia diz: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto,
Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo e coisa nenhuma faltou. Deus é o nosso auxílio. O Salmo 3, verso 5, a Bíblia diz: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Oh glória. Salmo 23, verso 1, a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Auxílio, auxílio, Deus é o teu auxílio. E nesta manhã eu já quero lançar o convite. Eu já quero aproveitar o tempo e quero saber quem quer aceitar a Cristo. Meu irmão, se você está afastado, afastada, distante de Deus, essa palavra aqui foi para você. Há momentos que a gente sai por frustrações. Quem é que nunca se frustrou? E há uns que ficam, mas há outros que vão. E quando vai, pensa que Deus desistiu. Pensa que Deus abandonou. Pensa que Deus esqueceu. Mas nessa manhã, Deus me usa para você. Escute. Deus me usa para você, é você mesmo. Ele te quer de volta. Eu nunca fui, mas Ele te quer. A graça de Deus te chama. Acabou a tua temporada em 100. Você passou muito tempo no local de dureza. Você passou muito tempo no local de insensibilidade. Você passou muito tempo neste local. Está na hora de voltar para Mispa. Porque é de Mispa que Deus vai te mostrar Ebenezer. É em Mispa que Ele vai te dar visão. Então não perca essa oportunidade. Nós estamos aqui na transmissão. É só você colocar eu aceito. Se você está voltando, coloca eu estou voltando. Mas não perca tempo. Nós já estamos encerrando. Eu vou te dar, eu ainda tenho aqui uns 10 minutinhos. Eu vou te dar tempo. Porque Deus vai continuar trabalhando sobre a sua vida. Mas pelo amor de Deus, a graça dEle nesta manhã está te chamando. A graça dEle nessa manhã está sobre a sua vida, sobre a sua história. E Deus está dizendo: vem, porque o auxílio dEle vai pairar sobre a tua vida.